E sejam bem-vindos a mais um Podicólogas. Eu sou a Karina Pirró. Aqui, invisivelmente, está a Nathalie Gudaiol, que é a minha parceira. Está morando no Sul, a trabalho. O podcast está crescendo. A gente está com algumas perninhas por aí, mas ela está aqui de coração, eu tenho certeza. E do outro lado da mesa, eu estou muito feliz de estar com uma pessoa que não só é muito maravilhosa, como fala de um assunto que você precisa saber. O nome dela é Sheili e muito prazer de estar aqui. O prazer é meu, vamos conversar muito. Vamos ver o que é esse assunto que você precisa saber. Obrigada, saber. Pega o seu caderninho aí para anotar. Eu vou contar como eu a conheci. A gente não se falou nada, né? De repente ela vai passar a maior sabatina que nem sabe, ela confiou. E eu vou te contar como eu te conheci. Que é assim que a gente deve conhecer as pessoas que são importantes, sabe? Eu acho que você é uma pessoa importante para nossa sociedade, de verdade. Eu acompanho algumas... Lógico, né? A gente tem as pessoas que a gente acompanha no Instagram. E uma ex-paciente minha postou você e falou uma das pessoas, um dos perfis mais importantes que eu conheci nos últimos tempos. E aí eu falei, nossa, deixa eu ver o que é, né? Que a gente é curiosa. E aí eu entrei e eu falei, caraca, eu tenho 2 filhas e o conteúdo que eu vi que ela tinha compartilhado seu é sobre o perigo, né? O abuso infantil online. É isso. E aí eu comecei a assistir um, assistir outro. Nossa, aí eu aprendi tanta coisa, eu mudei tantas coisas na forma de postar e postar minhas filhas e pensar sobre isso. O objetivo é esse. Exato, eu sei que é esse o objetivo. E eu falei, eu não posso guardar isso só para mim. Eu vou trazê-las, né? E eu tive a sorte de você aceitar para a gente poder fazer isso por outras famílias e outras crianças. Então, muito obrigada de você ter aceitado. Porque você, acho que protegeu as minhas filhas, né? E pode proteger muitas outras famílias. Ah, que legal! É bom quando a gente vê, né? Quando a gente está ali na internet, a gente não sabe exatamente o impacto, a gente não consegue mensurar, mas a gente imagina quem faz ativismo como eu pela erradicação da violência sexual e online. Porque a violência sexual, especialmente contra crianças e adolescentes, ela vai acontecer no online muito facilmente, né? Quem mais sofre violência sexual no nosso país são crianças e adolescentes. E quando você tem violência contra eles no mundo digital, geralmente tem a ver com sexualidade. Caramba, então criança e adolescente são os que mais sofrem mesmo, esse é o dado. São, sim. Geralmente as mulheres que são mais estupradas têm menos de 13 anos, são crianças, né? No nosso país. Então, claro que mulheres adultas também são estupradas, mas 70, se não me engano, 75, entre 70% e 75% são crianças, têm até 13 anos de idade. Que são as mais vulneráveis mesmo, né? Você sabe que nessa semana, por conta daquele caso do homem que no elevador passou a mão na mulher, né? Pegou na mulher, é uma coisa tão sem noção, né? Ela tá paradinha no canto e ele vai lá e mexe nela. Eu achei aquilo tão sem noção. Eu postei no meu story e aí eu fiz uma pergunta, o que as pessoas achavam, o que estava acontecendo com aquela pessoa, e depois eu fiz uma pergunta, falei, agora atenção, porque vocês vão se assustar. E eu fiz uma pergunta, quem aqui sofreu, eu não pus violência sexual, eu coloquei importunação, né? Importunação, que é o que ele fez, importunação sexual uma vez, mais de uma vez ou nunca. No fim das contas, deu 88% sofreu uma ou mais de uma. Eram 66% mais de uma. Ou seja, mas né? Isso não é diferente de no carnaval. Eu lembro uma vez de uma aluna de 12 anos minha, num curso que eu estava dando. Ela falou que no carnaval foi chato. Eu perguntei como foi o carnaval, né? Que tinha tido o intervalo das festas. Ela falou, foi chato porque, diferente do ano passado, que eles puxavam a gente pelo braço para dar um beijo, eles estavam puxando a gente pelo pescoço, pelo cabelo, e daí doía. Nossa. Então, você vê, a gente acha chocante um homem no elevador pegar na bunda de uma mulher. Agora, no carnaval, um cara segurar e falar, eu só te solto se você me beijar, para uma adolescente de 12 anos, um menino que provavelmente, nesse caso, tinha uma idade parecida com a dela, ele já está agindo dessa maneira, que homem que ele vai se tornar, né? E no carnaval, especialmente, isso é normalizado, né?
Muitas vezes, sim. Embalada também, mas no carnaval é como se fizesse parte, né? Tem purpurina, tem confete, tem agarrão e é isso aí. E tem passada de mão na bunda e pegar no cabelo e mexer na pessoa, né? Como se o nosso corpo fosse público realmente. Exato. Então, a gente tem uma cultura que vai contribuir para que esses casos aconteçam e que na internet ganha muita potência. Porque esse cara aí, ele passou a mão em uma mulher. Na internet, e isso levou quanto tempo ali? A gente acompanhou, sei lá, 3 minutos, toda a ação. Entrar no elevador, ela sair e tal, ele passou a mão em uma mulher. Na internet, em 3 minutos, ele manda mensagem para quantas pessoas? Para quantas mulheres? Para quantas adolescentes? Então, a internet, ela potencializa muito a ação de um criminoso. Para qualquer tipo de crime. Para qualquer tipo de crime. Se eu estou tentando roubar seu dinheiro e eu tenho que te assaltar na rua, vou roubar sua carteira, eu tenho que me aproximar, tenho que roubar, tenho que fugir. Isso leva um tempo. Digamos que leve aí meia hora. Ainda corro um risco da polícia, Ainda né? corro um risco e tal. Em meia hora no ambiente digital, quantas mensagens de golpe tentando arrumar dinheiro de alguém eu envio? Milhares, milhões, dependendo se eu botar uma automação, milhões. Por isso que todos nós sempre tem tentativa de golpe. No WhatsApp, no Instagram, e-mail falso de empresa. Todos nós vamos receber muitas tentativas né? de golpe de criminosos nos ambientes virtuais. E qualquer pessoa que esteja no ambiente virtual vai receber tentativa, vai encontrar um criminoso. O criminoso vai te achar de alguma forma, porque ele não está te escolhendo especialmente, ele está jogando um monte de tentativa. Quem pegar, quem cair, caiu. Alguém vai cair. De 1 milhão, alguém cai. Alguém cai. Só que toda criança e adolescente que está online também vai encontrar um criminoso. Eles vão encontrar todo mundo. Tanto que a gente recebe várias. Quem ainda não caiu, conhece alguém que caiu em alguma tentativa dessas de golpe. Eu não gosto muito da expressão caiu. Eu vou dizer foi vítima de criminoso, porque parece que a gente tropeçou, que foi nossa responsabilidade. E eles ganham da gente. Eles estudam o dia inteiro engenharia social para nos tornar vítima. Então, não é que você tropeçou e caiu. O cara estudou, né? Ele estudou, você foi vítima de um criminoso. E toda criança que está online também vai encontrar um criminoso. O lance é o quanto ela está preparada para esse encontro. Não tá. Que idade ela tem e o quanto ela pode ou não ser preparada para esse encontro. Que é a mesma coisa de um adulto, né? O quanto ele está preparado para encontrar um criminoso, para ver uma mensagem, reconhecer que aquilo é de um criminoso, que aquilo não é real, que aquela oportunidade não existe, por exemplo. Que aquele menino não é aquele menino. Que aquela pessoa não é aquela pessoa. O meu cunhado quase caiu naquele golpe que liga, especialmente Nubank, sempre usa o nome do Nubank, né? Ah, não reconhecemos a sua compra, senhor. Você fez uma compra de 3 mil reais. Se você não reconhece, siga os passos, clique nesse link. Eles são super persuasivos, assim. Você jura que é do banco que estão te ligando, eles têm teus dados, né? E ele quase caiu, ele ficou apavorado. Ah, uma compra de 3 mil reais, você reconhece? Não, claro que não. A pessoa já começa a ficar nervosa e a moça atende como se ela fosse uma atendente do banco. Imagina uma criança. Meu cunhado é um adulto, gente. Um adulto experiente, ele sabe que golpes existem. O meu outro cunhado trabalha em banco e caiu num golpe. Caramba. Desse do tipo, paga pra mim, não sei o que eu preciso, porque a irmã dele estava fazendo uma reforma e falaram exatamente assim, você não paga o pintor pra mim porque eu não sei o que, e ele na correria jurou que estava falando com a irmã, pagou. Nossa. Trabalha em banco, lida com golpe todo dia. Imagina a criança. Você acha que ela vai conseguir identificar, que ela vai conseguir perceber que aquilo é um adulto se passando por criança? Não vai, gente. Não vai. Claro que nós podemos informá-las. Primeiro que existem perigos na internet. Eu fiz uma pesquisa outro dia, eu fui dar uma palestra numa organização não governamental para muitos, eu acho que a gente tinha uns 400 adolescentes no Brasil inteiro que entraram em suas salas de aulas com os professores e a gente teve essa conversa sobre segurança no ambiente digital. E eu fiz uma pesquisa antes, um formulário perguntando, você acredita que há riscos de crianças e adolescentes estarem na internet? Se sim, quais? Eu fiz essa pergunta básica. Metade respondeu que não. Nossa, que não tem risco. E era anônimo, eles não estavam com medo assim, de agradar alguém. Né? Eles sempre recebem esses questionários lá da organização. Achavam que não tem risco. Eu dei uma palestra outro dia para crianças de 6 a 11 anos, de uma organização também, que faz um contraturno numa comunidade. E eu perguntei a mesma coisa. Nenhuma delas sabia dizer um risco.
de acessar a internet. Então, nem isso a gente conta pra elas. Meu perfil é fechado, então não tem como. Não, eles nem sabem se o perfil é fechado ou aberto. Ninguém conta pra eles que tem risco. Vocês têm que saber que tem risco e tem que contar. O mínimo que a gente pode fazer é um direito da criança saber que existe um risco ali. Mas posso falar? E aí, até aproveitando que você tá aqui, a gente supõe que os pais sabem orientar os filhos, mas a gente vive numa sociedade tão ignorante. Supõe que os filhos sabem se virar. Isso. Os pais supõem que os filhos sabem lidar com a internet porque eles sabem mexer nos botões, porque eles jogam um jogo mais rápido que você, porque eles ganham de você no jogo online, porque eles entendem mais rápido como funcionam as ferramentas num sentido utilitário. Só que do mundo dos adultos, são os adultos que entendem. De trapaça, de mentira. Isso somos nós que temos que ensinar. Então, a gente não pode se sentir menor do que a criança porque ela abre mais rápido um site. Porque ela consegue fazer uma coisa ali na internet que você não consegue. A gente é um time. A família tem que agir como um time. Sim. E tem que jogar junto. Senão, ninguém ganha essa parada. E aí, como é adolescente ou criança, você fala, olha, toma cuidado com... Não, eu sei. Então, nem os pais sabem direito quais são os riscos. Aliás, pegando até eu falei da nossa sociedade ignorante, eu não estou xingando as pessoas de ignorante, estou dizendo de falta de informação sobre isso, sim. Que foi o que eu te falei. Eu fiz uso do seu conhecimento, porque eu não sei até por que eu não tinha me atentado a isso antes, A minha pequena tem perfil fechado mesmo. As duas têm perfil fechado, que foi uma exigência minha. Só que eu tô falando eu mesma, eu tô aqui com minhas filhas e tiro uma foto que eu acho que é ingênua aquela foto, porque ela não tá de biquíni, é óbvio que eu não vou pôr uma coisa exposta, assim, eu não vou colocar. Mas eu nunca imaginei, como eu vi no seu perfil, fotos de mãe beijando a filha pode ser visto como um ato sexual em alguns perfis. Então eu falei, caraca, eu tenho que pensar muito que foto, se eu vou postar foto, Sim, porque são perfis de fetichização. Fetiches, Fetichização. Nossa! Fetichização. Isso. Sabia, ia sair. O que acontece? Você posta um perfil. Eu mostrei ali, tem um vídeo fixado no meu perfil que mostra um desses perfis. Eu vi. De pai com filho, né? Isso. Então você fez uma foto do seu marido com seu filho. Os dois estão rindo. Eles estavam jogando videogame. Ou fazendo qualquer coisa. Alguém vai lá, copia essa foto, e não importa se ela está nos stories, as pessoas copiam da mesma forma, se o seu perfil for aberto. A pessoa vai lá, copia essa foto e coloca num perfil ao lado de 2 homens seminus, de pai beijando o filho na boca. Então, a sua foto era só seu marido e seu filho. Naquele contexto, ela ganha outra conotação. Esse é o problema. Os pais não veem... eles não têm uma visualização de como o criminoso pensa. Isso é um pouco do que eu ajudo os pais a começarem a olhar, os pais e cuidadores, quem tem criança. Qual que é o pensamento? A gente não pode ser ingênuo na internet, achar que Instagram é álbum de foto. Você tem que pensar que se aquilo está aberto e qualquer um vai ver, qual que é a lógica do criminoso? Vamos lá, gente. Quando o criminoso encontrar você, ele vai tentar pegar seu dinheiro. Quando ele encontra a criança não tem dinheiro. Então, ele vai tentar transformar ela em dinheiro. É meio pesado isso, mas é exatamente o que acontece. Então, ele vai tentar pegar uma imagem dela que ele possa vender, um vídeo dela que ele possa vender. Ele vai tentar seduzir essa criança, eventualmente, para ter a criança em si como produto, para ele poder vender. Tem muitas mães que fazem conteúdo de criança na internet, recebem a proposta de fazer conteúdos específicos. Então, eu vou te pagar R$1.000 para você fazer um conteúdo da sua filha dançando só de calcinha. Para mim. Caramba. Então, existe todo um comércio ali. E ela nunca... tem o depoimento lá de uma mãe que ela fazia vídeos com a filha, assim, tipo, cozinhando, coisas simples. Por isso que as redes não são recomendadas para menores de 13 anos. A recomendação geral é que menores de 13 anos não podem estar lá, porque rede social é um local de comércio. Só que a gente leva nos nossos perfis. Exato. A gente coloca eles ali, através dos nossos perfis de adulto, a gente coloca as imagens das crianças com menos de 13 anos lá. E por que não é para estar menor de 13 anos? O Instagram, eu tenho até um vídeo que todo mundo conhece, que eu comparo com a Avenida Paulista, É uma avenida cheia de gente, mas na verdade não. Tanto o Instagram, quanto o TikTok, quanto o Facebook, eles não são como uma avenida cheia de gente, eles são como um shopping center.
tudo que está lá é para vender. É uma rede de comércio, não é uma rede de relacionamento. Então, você tem um perfil aberto porque você vende o podcast. No sentido de que a gente pode ir lá, ver trechos, pode se interessar e vir ouvir, e um patrocinador pode gostar e te contratar. Uhum. Eu tenho esse trabalho educativo voluntário, mas também tenho o meu livro de comunicação que eu vendo lá. Você pode ir lá, ver o link e comprar o livro por lá. Alguém vende brigadeiro, alguém vende sabonete artesanal, e alguém vende criança, e alguém vende imagem de criança nua. Esse é o problema. Diferente de um shopping center onde isso nunca seria permitido, ali é tudo permitido. Tanto que eu mostro para vocês a quantidade de perfis que vendem material de exploração sexual de criança e adolescente. Abertamente. Aberto. Não é escondido, gente. Não é na Deep Web, não é escondido. Está ali. E roubam as fotos que os próprios pais postam das suas crianças. Pra eu divulgação. até sugiro para você que está vendo esse podcast ir lá no perfil da Sheili e tem fixado, acho que é no primeiro conteúdo dela, que foi o primeiro que eu conheci, ela só colocou a palavra meninos. Menino. E aí ela começa a clicar e ela vai mostrando assim como em 2 cliques você já descobre um pedófilo lá no meio. Inclusive, é até legal você ensinar aqui, porque tem um monte de gente que tem seguidor aí, vocês podem dar uma olhadinha nos seguidores de vocês, lá no meio, ou dos seus filhos, alguns, como é que chama? Emojis, que claramente significa sou pedófilo, gosto disso, gosto daquilo, não é? Sim, aquele desenho sim. eu descobri com você, né? Tem algumas coisas. Acho que primeiro, ver se a sua conta, saber se a sua conta é privada ou é pública. Tem gente que não sabe. Toda vez que eu dou palestra para pais e para adultos, eu pergunto: você sabe se a sua conta é pública ou privada? Muita gente nem sabe, porque a rede social não interessa para ela que a sua conta seja privada, ela quer que a sua conta seja pública, para ela isso é bom. Então, no automático, a sua conta é pública. Se você não for lá e deixar ela privada, ela não será. A rede social não vai te dizer que ela é perigosa. Deveria ser como o maço de cigarro, né? E isso faz mal à saúde. Um dia eu acredito que vai ser, porque vicia, tem todos os aspectos de uma coisa muito danosa. Então, você não deixa uma criança fumar cigarro, só depois ela pode escolher fumar. Ok, faz mal e ela escolhe se ela quer fumar ou não. Mas ela ouve a vida inteira que aquilo faz mal. Ela sabe que faz mal. Então, a rede social não vai te contar enquanto a gente não fizer regulação para isso. Então, você não sabe. Então, primeira coisa, seu perfil é público ou é privado? Se o seu perfil é público, feche. Aí, só vão ver os conteúdos que você publica as pessoas que você escolher literalmente. E aí, você tem que ter atenção a quem você está escolhendo. Se o seu perfil é público porque você vende alguma coisa, como você, né? Não é interessante que você poste foto de criança. Porque tudo que você posta, as pessoas têm acesso. Além de você verificar isso, é bom você ver quem está te seguindo e quem segue seus filhos, sempre, caso o perfil seja público por algum motivo. Como é que você sabe se um perfil é fake, se um perfil é de um criminoso? Quais são os indícios mais prováveis? Eu tenho vídeo ensinando lá, mas vou dar dicas aqui. Que a primeira coisa é você ver quem segue. Você vê se a pessoa segue alguém e tem seguidores. No geral, esses perfis fakes seguem muitas pessoas. Ninguém segue eles ou muito pouca gente e não publicam nada. Tem uma coisa publicada, 2 fotos publicadas. Que ser humano tá lá e não tem nada? Ah, pode ser uma pessoa muito reservada. Mas segue um monte de gente. Por quê, Reservada tá ali, né? A foto não é uma foto da pessoa. É um brinquedo, é um boneco, é um personagem de um jogo, é uma flor, é um animal de estimação. Muitos criminosos têm animal de estimação porque é o que vai atrair uma criança. Você também pode ver quem essa pessoa segue. Você vai lá em quem ela... Geralmente ela segue muita gente. E aí você vai ver quem ela segue é batata. Segue um monte de menininha, um monte de criança, um monte de perfis de mulheres adultas visivelmente sensuais ou sexualizados. Então, isso tudo você pode ver. Você pode entrar lá. Mesmo que o perfil da pessoa seja fechado, você consegue ver quem ela segue muitas vezes. Então, faça essa investigação. Se não tem foto, se não posta nada, se segue um monte de gente e ninguém segue essa pessoa... A probabilidade de ser um perfil ali, falso... Né? Nossa, eu sempre que vem alguém atrás de mim, assim, oi, aí eu olho e falo, 0 seguidor, né? Não tem nenhum seguidor, não tem foto.
segue um monte de gente, eu sempre achei o nome incômodo também. aquilo. Olha o nome, às vezes 123 450 ex-vlags brothers. Tipo, não significa nada, porque isso é gerado por robô muitas vezes, né? Quem compra seguidor, muitas pessoas compram seguidores, tem muito robô gerado, ou é um nome indiano, alemão. Tu não foi pra Índia? Você tem amigo na Índia? Não, então não faz sentido, né? Porque tem muitas fazendas de venda de seguidor e de coisas lá, fazendas virtuais, que são um monte de telefone aleatório, curtindo coisas que as pessoas compram curtida, as pessoas compram seguidor, elas compram perfis, elas compram comentário. Hoje em dia, nada na internet você tem certeza que é real. Então, se tiver um nome muito aleatório, muito estranho, muito diferente, já desconfia já. Apesar de que um cara mais esperto, um criminoso mais esperto, ele vai colocar um nome muito comum. Tipo, tem um criminoso lá que assediou uma criança, que a mãe me mandou os prints, ele chamava-se Rafael Oliveira. Ele não chama Rafael. E a foto era de um adolescente, abraçado em outro. Você jurava que era um adolescente. Para parecer que, claro, é um adulto assediando uma criança. Pela conversa fica explícito. Você deve ter um monte de história, né? Claro, e às vezes eles até criam um nome, se eles estão especificamente interessados, vamos supor, na sua filha. E ela tem um tio chamado Antônio, o pai dela chama Antônio, eles vão botar um nome que ela já gosta, que ela já conhece, porque isso vai dar uma sensação para ela de mais aconchego. Então, eles passam um dia fazendo isso. Então, a primeira coisa é essa. Observe quem são essas pessoas. Faz uma limpa. E muita gente, depois que vê esses meus vídeos, fala assim, Sheili, fiz uma limpa e encontrei um monte de gente esquisita me seguindo aqui. Né? Porque às vezes a gente acha que número de seguidor é importante e tem um monte de lixo ali. Então, não é importante o número de seguidor se for com essa qualidade bem duvidosa. Tanto que eu falo, se você tem criança, não compre seguidor. Muitas mães compram seguidores para os seus filhos e filhas porque querem que o filho ou filha seja famoso. Isso é toda uma coisa. Não faça isso, por favor. Você vai trazer as pessoas da pior qualidade. Para as imagens dessa criança caírem numa rede de exploração, é muito rápido. Porque essas pessoas são quem, né? Quem que você está comprando? E aí existem esses emojis que você falou. É muito legal que vocês pesquisem na internet mesmo o significado dos emojis. Porque os emojis, por exemplo, o emoji de pêssego é bunda. Todo adolescente sabe disso. O emoji de pepino e de berinjela é pênis. Você faz lá uma caponata. Não é que sempre que você vê um emoji de berinjela significa pênis, né? Sua avó fez uma caponata de berinjela, botou ali o emoji de berinjela. É óbvio que nesse... Por que eles usam emojis? Porque justamente depende do contexto, então eles conseguem se camuflar. Então toda essa linguagem os adolescentes usam e os pais não fazem nem ideia. Isso eles sabem. Agora, existem alguns específicos que podem indicar, também vamos lá, dependendo do contexto, violência sexual ou que a pessoa tem alguma coisa relacionada a isso. Nos meus vídeos dá pra ver que todos usam, né, muitas vezes, um que é uma... Como é que eu vou descrever? É uma rodinha, é uma espiral azul. Por que eles usam essa espiral azul? Que muita gente que trabalha ou com natação ou com terapias alternativas gosta de usar essa espiral azul também. Eles usam essa espiral porque ela se parece com o símbolo internacional de pedofilia. Que é, na verdade, uma espiral como que um triângulo, mas não existe esse emoji. Entendi. Então, eles acabam usando aquele ali. Inclusive, eu mostrei que se você digitar esse emoji na busca, o próprio Instagram, em qualquer língua, porque eu fiz essa pesquisa na Argentina em espanhol também, e se você fizer em inglês vai dar o mesmo resultado, o próprio Instagram fala, identificamos que a sua pesquisa pode envolver abuso sexual de crianças e adolescentes, então não vamos mostrar o resultado. Eles já sabem de tanto que é usado. Que bom. Sim, sim. Ao mesmo tempo, a fatia de pizza e aquela bola de futebol americano. Uhum. Claro que vai ter gente que gosta de futebol americano, gente. Tudo é contexto, mas vocês vão encontrar... Se você começa a procurar, você acha. Isso eu não sei o que é, não. É que a bola de futebol americano, porque teve um jogador americano que foi condenado porque ele abusava do irmão. Então, é umas atrocidades que vocês não têm ideia. Todo ano, quando esse cara faz aniversário, mesmo estando preso, não sei se ele já morreu, está preso ainda, agora nem me lembro. As pessoas comemoram, né? Esses grupos de criminosos comemoram. Nossa. Então, eles usam esses símbolos. Tem um diamantezinho, tem símbolo de grávida, de menino e menina. Quando tá tudo isso junto, fica muito explícito, né? Ali nos vídeos fica fácil de vocês entenderem, porque aí a pessoa põe assim... Aquele símbolo da espiral azul, aí um menininho, uma menininha, uma mulher grávida, um cachorro, por exemplo. Pronto, já entendeu, né? Já entendeu o que quer dizer. Zoofilia, né? Zoofilia que se chama, assim. Eu não gosto de chamar de pedófilo. Por quê? Pedofilia é um transtorno identificado. Não quer dizer...
E aí tem gente que confunde isso e acha que isso, então a pessoa não seria culpada. Não, ela é culpada do crime, o crime é igual. Mas existe uma classificação. Para dizer se uma pessoa é pedófila ou não, precisa de um médico fazer uma avaliação com essa pessoa. A gente não sabe. Mas que criminoso todo mundo é. Até porque a maioria das pessoas que vai comercializar, que vai assediar as crianças, não necessariamente é quem vai consumir esse conteúdo. Eles estão fazendo isso para vender para outra pessoa. Às vezes ele é só um intermediário. E mais uma informação. Eu já mostrei lá também a palestra da Gayle Dines, que é a maior pesquisadora de como a pornografia afeta a nossa cultura no mundo. Ela entrevistou alguns homens condenados por pedofilia, foram pegos no ato sexual com crianças. E ela perguntou se eles eram pedófilos. Eles falaram não. Porque pedófilo seria aquela pessoa que prefere se relacionar sexualmente com crianças e adolescentes antes da puberdade. Eles falaram, não, eu só estava cansada. Eu prefiro fazer sexo com a minha esposa. A maioria é casada, sempre. Não, eu prefiro fazer sexo com mulher adulta, com a minha esposa. Não, então por que você fez isso? Falaram, eu estava cansada, eu ficava vendo na pornografia, daí eu já saí com prostituta adulta e tal, daí eu fui vendo coisa, eu queria uma coisa diferente. Então foi lá e abusou de uma criança. Ele mesmo sabe que não é uma questão de doença dele nem nada. Ele só... Porque a gente tem toda uma cultura que vai diminuindo a idade dentro da pornografia, diminuindo a idade das mulheres, fazendo mulheres parecerem infantis, né? E aí é toda uma conversa, né? Que a mulher na pornografia, ela é praticamente uma criança, né? Ela tem que ter uma vulva rosa, ela não pode ter pelos, ela não pode ter volume, e isso vai virando uma cultura, né? Essa coisa... Esses tempos aí tava na internet toda, tanto no Instagram quanto no TikTok, essa coisa do biquíni, como é que elas chamavam? Que você não ter volume na vulva, na parte da frente, ser uma coisa chapada, assim. As mulheres fazendo cirurgia para não ter volume. Quem que não tem volume na vulva? Quem que não tem pelos? Quem que tem uma vulva rosa? Criança, né, gente? Mulheres adultas têm pelo, têm volume. Mulheres adultas são mulheres adultas. E maluco isso, né? Da mulher tá buscando isso, porque olha como vai fomentando mais ainda o mercado, né? Total, total. Quem que tem esse corpo? É criança. É como se a gente fosse um buraco. A pornografia vai reduzir mulheres a buracos. Tanto que vulva não se usa essa palavra, as pessoas só falam vagina. Outro dia eu tive que discutir, eu estava fazendo um projeto de proteção à infância e tive que discutir com pessoas do projeto, porque elas estavam dizendo, não, Sheili, o nome é vagina, não é vulva. Eu falei, não, o nome é vulva, vagina faz parte da vulva. A vagina é o buraco por onde a gente tem filhos e pode, se for uma preferência da mulher e ela gostar, ocorrer uma penetração. Uma briga. Eu falei, não, gente, chama vulva. Envolve tudo. A vulva tem ali os lábios externos, internos, o volume, os pelos e a vagina e a uretra. Tá tudo ali, né? Foi uma briga com uma mulher adulta. Bom, a gente teve agora uma participante do BBB falando que, como ela nunca teve uma relação sexual com um homem, com penetração, ela é heterossexual, ela é virgem. Sendo que esse conceito de virgindade, ele é completamente questionado já há tanto tempo, sabe? Então, enfim, a pornografia, que é algo completamente descontrolado, né? Ela está criando padrões de comportamento nas meninas e principalmente nos meninos, e influenciando toda a nossa cultura. E ela cria, não que eles não tenham responsabilidade individual, obviamente, mas a gente cria abusadores. Porque os meninos, muitos começam a vida sexual achando que aquilo é sexo. Né? Que você tem que fazer aquelas coisas. Que você tem que fazer coisas que a pornografia ensina a fazer. Né? E que na vida real não são praticáveis. E as meninas acham que elas têm que se submeter. Porque parece o certo. Então é um negócio terrível. E tudo isso tem a ver com a violência aumentando nas redes também. E como é que você entrou nesse lugar? Eu já falava de violência sexual há uns 10 anos, porque eu sofri violência na infância. Então, quando foi, acho que uns 2014, 2015, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu já falava na internet sobre algumas coisas, fiz um vídeo falando sobre isso, que é um vídeo que está só no YouTube, eu fiquei meio com medo de postar, porque eu falei dos traumas que eu vivi, que eu fui trabalhar quando adulta, né? Quando adulta, fazendo terapia. Psicólogas, obrigada por existirem. Eu consegui entender o que tinha acontecido comigo, porque eu tinha questões com relacionamento, tinha dificuldades no relacionamento, e eu achava que era por algum abuso, mas eu não tinha a memória, sabe? Era uma coisa assim que eu não queria investigar, eu tinha medo. E aí, quando eu consegui ter dinheiro na minha vida, com 25 anos, sobrando para investir em terapia, porque é algo que ainda custa e que a gente não tá, né? Não é uma prioridade dentro da nossa ordem do dia.
eu consegui investir nisso, eu consegui estudar isso. E, nossa, minha vida mudou totalmente depois. Foi muito boa. Então, eu já falava dessa situação. E em 2016, eu fui atacada numa viagem por um cara. Quando eu voltei, eu comecei a falar mais. Aí, eu comecei a falar mais publicamente sobre violência sexual. Há 2 anos... O que acontece? Quando você trata de um tema como esse, que é uma causa, você acaba conhecendo todo mundo que tem a ver com isso. E às vezes a gente se junta para alguma muitas coisa. Vítimas, né? Que devem te procurar. Não, total. Também, né? Eu tenho um grupo de apoio a vítimas que eu fundei em 2016. Tem mais de 4 mil pessoas funcionando no Facebook. Chama-se As Incríveis Mulheres que Vão Morrer 2 vezes. Porque a gente considera o estupro uma morte. Você não vai ser quem você era antes. Você vai precisar reinventar alguma coisa ali para conseguir sobreviver. E para mim, pessoalmente, esse é um mal... Porque eu não posso dizer assim, eu posso dizer que eu roubei você porque eu precisava de dinheiro. Mas eu não posso dizer que te estuprei porque eu precisava de quê? Não. Não tem não a pode. ver. A gente sabe que não tem a ver com sexo, tem a ver com poder. Por isso que a maioria das meninas estupradas tem menos de 13 anos. E dos meninos também. Muitos homens são estuprados na infância. Porque é sobre impor violência em cima de outra pessoa. E aí o cara não pega um homem do tamanho dele, não pega uma mulher do tamanho dele, pega a criança. Porque ele quer exercer poder. Então é um negócio assim... Aí, como a gente se conversa, os ativistas, um dia eu recebi um vídeo dizendo, Sheili, me ajuda a derrubar esse vídeo do Instagram. E era um vídeo de um desses perfis. Opa, peraí, deixa eu desligar. Desculpa. Imagina. Pode falar. E era um vídeo de um desses perfis que pega várias imagens que os pais mesmo postam, que as crianças postam, de dancinha, de não sei o quê, e coloca em outro contexto. Então, eram várias meninas diferentes, visivelmente não eram parentes nem nada. O que tinha nesse perfil? Né? Um monte de vídeo de meninas dançando, retirados de TikTok e do próprio Instagram, era um perfil no Instagram, intercalados com imagens de mulheres seminuas, de pernas abertas, com poses sensuais, porque você não pode ter nudez completa ali, mas era uma putaria generalizada, era muito óbvio. Então, aqueles vídeos daquelas meninas, eles não eram pornografia lá no perfil delas. Mas ali eles eram pornografia. Lógico, era para incitar o desejo. Eles se tornavam vídeos nesse sentido. E aí eu falei, cara, não é possível que os pais permitem isso. Porque para mim é óbvio. Para mim, que já sofri violência, que acompanho esse assunto, para mim é óbvio que não dá para colocar um vídeo de uma criança dançando sozinha na internet. Para mim. Porque eu vejo com o olhar do criminoso, porque eu já entendi como o criminoso pensa. E aí eu falei, não adianta só a gente denunciar, vou fazer um vídeo para mostrar. E aí fiz um vídeo com muito medo na época, que é um vídeo que está em destaque lá, que chama-se Crianças e Dancinhas. Acho, né? Eu fiz um vídeo com muito medo, porque é difícil, porque para você denunciar esse tipo de coisa, você tem que mostrar. Se eu não mostro, vocês não acreditam. Só que mostrar significa revitimizar as crianças. Então eu fiz o vídeo pedindo ajuda para minha irmã. Irmã, o que você acha dessa imagem? Ai, borro mais, borro menos, como eu faço, como não faço? Mostrei para uma advogada, amiga, o que você acha? Porque o meu medo era que alguma mãe daquelas crianças viesse dizer para mim... Ainda te processasse, né? Minha filha tá ali, né? Mas aí eu conversei, borrei. E em última instância, foi o pai que botou aquilo na internet, né? Aí que tá. E deixou aberto. Verdade. Foi isso que a advogada me falou. E aí foi isso, fiz esse vídeo. E foi aí que o mundo explodiu, assim. Ele tem, sei lá, uns 8 milhões de visualizações, se você contar todos os lugares. Isso sem contar quem compartilhou. Enfim, foi um vídeo que explodiu porque as pessoas não sabiam. Aí eu entendi que as pessoas não sabiam. E vieram muitas dúvidas. Tanto que o vídeo que eu fiz logo na sequência desse foi para explicar que a culpa não é da música. Todo mundo, o problema é o funk. Porque a maioria das músicas que tocava com as meninas dançando era o funk. Falei, gente, a criança pode estar dançando a galinha pintadinha. Os caras trocam a música. Exato. E para alguém que está interessado em criança... tem gente que gosta até da galinha pintadinha para sexualizar. Para alguém que está interessado em criança, quanto mais infantil, melhor. Lógico. Não é sobre a música que está tocando, é sobre uma criança dançando nesse grande shopping center que é um comércio. Aí outra pergunta que me fizeram, meninos, tem problema? Eu só tenho filho menino, é um problema? Claro, gente, que é um problema. É que eu mostrei naquele perfil, só tinha imagens de meninas. Por isso que eu fiz o outro de menino. Para mostrar que meninos têm problema sim, porque tem gente que vai querer meninos, né? E vai explorar essa imagem dos meninos. E tem uma coisa, só um parênteses, essa coisa dos jogos online, meninos jogam muito, às vezes mais do que as meninas. Então, os criminosos, eles trocam por moedas de jogo. Tem lá um jogo que tem pets, então eu posso te dar o meu cachorrinho, talará. Ou é uma moedinha mesmo, de imãs, que são diamantes. Tem eu coloquei lá o vídeo de uma reportagem que é ótimo, que é um menino de 6 anos.
E eles conseguiram gravar o áudio do criminoso. E o criminoso falou, você vai fazer tudo que eu pedi? Você quer Dima? Você quer moeda de jogo? E a criança assim, sim, uma criança ingênua. E aí pede o quê? Foto da criança? Pede pra criança, geralmente, pede pra criança fazer um vídeo. Ele mostra o exemplo. E como é geralmente esse vídeo? É o menino tira a roupa, fica nu e rebola de frente, de costas, abre as nádegas para mostrar o ânus. É um negócio horroroso, assim. Eu infelizmente, já vi esses vídeos abertos num Reels do Instagram. Eu vi esse vídeo porque estava publicado, aberto, dessa criança? num Reels do Instagram. O dia que eu recebi esse vídeo, eu mandei ele para todas as organizações. Falei, até não cair, não dá, porque tudo bem. Tudo bem não, né? Nós denunciamos todos os perfis, todos os vídeos, e eles nunca caem. O Instagram sempre fala que isso não viola a política deles. Porque não tem uma nudez explícita, são crianças dançando. Porque não é a filha do dono, né? Então, eles não derrubam. Mas Mesmo nesse nu? caso... Não, é que geralmente não tá nu, né? Esse caso que o menino tava nu... Não, tava lá, não tava derrubado. Não tava derrubado. Só que aí eu mandei pra gente do governo, eu já tenho alguns contatos, usei toda a minha rede. Eu não sou uma pessoa extremamente influente no governo, nem nada, mas eu sei de pessoas, né? Você conhece um delegado aqui, uma ativista de uma ONG grande lá, alguém, até aquilo cair, porque era muito violento. Não dá pra... Como que isso tá na rede social, sabe? Como que isso passou? Acham um peito de mulher, né? O mamilo de uma mulher, eles acham rapidinho. Agora, criança sendo explorada, ninguém acha. É um troço de muita violência. Que muito maluco, né? Enfim, aí as pessoas começaram a ter dúvidas. Então eu comecei a tirar as dúvidas. Ah, e se for menino? E se a música for outra? E se o meu perfil for aberto ou fechado? Como é que eu fecho o meu perfil? Como é que eu fecho o meu perfil? Como é que eu vejo se tem um criminoso seguindo meu filho? Aí eu comecei a fazer tutorial. Como é que eu converso com meu filho, com a minha filha, sobre os perigos da internet? Como é que eu falo? Como é que eu vou falar? Porque você não vai chegar para uma criança de 8 anos e falar as pessoas vão querer te estuprar, né? Ela sabe o que é isso. Você vai ter que ter uma linguagem do tipo, se alguém te mostrar a imagem de gente namorando, se alguém pedir alguma foto sua ou da mamãe ou do papai ou da nossa casa. Então tem toda uma maneira de você abordar esses problemas sem ter que falar da violência sexual de uma forma explícita, porque essa criança nem sabe o que é isso ainda, né? E aí a gente começa a falar de educação sexual, educação para sexualidade, que tá em falta pra caramba. E daí as pessoas acham que tem uma ideia totalmente deturpada do que é a educação sexual, Exato. mas é na educação sexual, desde a primeira infância, que a criança vai aprender o que é parte íntima, quem pode tocá-la, quem não pode tocá-la. É aí que ela aprende que ela não pode tocar o outro também. Porque o que eu tenho hoje nas escolas? Mães me mandam denúncia, menino de 9 anos passando a mão na colega. Onde é que eles estão aprendendo isso, né, gente? Se eu dou uma aula para toda a turminha explicando o que pode e o que não pode, vira um acordo coletivo. Por isso que é tão importante ser na escola. Por mais que você ensine em casa e ache que é papel da família, e é também papel da família, a gente precisa considerar que ensinar todos juntos esse tipo de coisa é ótimo, porque daí vira um pacto coletivo de qual é o comportamento esperado dentro dessa turma. E sempre que eu fui dar palestra em escola sobre assédio sexual ou violência sexual, vinha alguém, no final, me falar que sofreu violência sexual. Que sofria violência sexual. Porque não sabe. Se você vive com um abusador, né? E os maiores abusadores são os pais, homens, casados, heterossexuais. Se você vive com um abusador, se é teu pai que te abusa, você acha que aquilo é normal. Eu já entrevistei ali uma menina que foi violentada até... Ela só entendeu que não era normal com 14 anos. Que ela começou a conversar com as amigas. Ela começou a visitar a casa das amigas, porque até então ele não deixava. E ela começou a ver que os pais das amigas não agiam com elas do jeito que o pai dela agia com ela. E também o pai dela começou a perder o interesse nela. Porque ele só interessava crianças até a puberdade, né? É uma história horrorosa, mas tá lá o depoimento dela. Até a gente colocou um filtro, né? E ela que disse, ela viu o meu conteúdo e falou, Sheili, eu queria falar. Porque eu sei como eles agem. Porque o meu pai tá preso. O pai dela foi preso por uma operação com a Interpol e o Brasil, a Polícia Brasileira e a Interpol. Ele tinha o maior site com imagens de exploração de crianças e adolescentes da América Latina. Morava numa cidadezinha no interior. E explorava ela, explorava as colegas. Ele fazia ela convidar as amigas para ir para casa. Ela era o chamariz, né? E todo mundo elogiava porque ele criava ela sozinha. Ele devia ser um fofo, né? Claro, ele era o mais legal. Ele se oferecia, ele tinha máquina fotográfica profissional, então ele se oferecia para fotografar as crianças. Ele dava festa e distribuía comida. Ele se oferecia para cuidar. Ela falou que o mais doía nela, ela fala nesse depoimento, parênteses de novo, né? Porque são muitas histórias.
foi porque ele se oferecia para cuidar das filhas de uma vizinha. E a vizinha trabalhava e deixava as filhas lá. E ele abusava dessas meninas. Então, ela falou que no julgamento dele, né? Ela já estava com 20 e poucos anos quando ele foi preso. Ela foi lá e pediu desculpa para essas meninas. Porque ela se sentia responsável. Veja, ela era uma criança também. Mas, ao mesmo tempo, ela não falou nada. Ela se sentia... Além de ter sido violentada a vida inteira, ela ainda se sentia responsável por ter permitido, de alguma forma, que aquelas vizinhas também sofressem. É comum o sentimento de culpa, né? Na vítima. É uma coisa impressionante, né? Tem um livro, se vocês quiserem saber mais sobre isso, que é maravilhoso, que chama-se Do que falamos quando falamos de estupro. Sohaila Abdullahi, desculpa se eu falei errado, mas ela é indiana, e ela vai explicar, ela sofreu uma violência assim terrível, mas o que ela vai explicar sobre a culpa, que para mim foi uma chave que virou na minha cabeça. Por que a gente sente tanta culpa, mesmo sabendo que a gente não teve culpa? Porque sentir culpa é também trazer para si uma ideia de autonomia. Porque se eu tive... Digamos que eu tive uma culpa. Tipo, eu que bebi, eu que usei uma saia curta. É como se eu tivesse a possibilidade de mudar aquela realidade. Como se eu tivesse autonomia. Só que não. Você só foi vítima. E ao contrário do que muita gente diz, todo mundo quer ser vítima, mimimi. Negativo, ninguém quer ser vítima. Ninguém quer ser vítima. Por isso que eu não gosto da palavra sobrevivente apenas. Todo mundo fala sobrevivente. Parou de falar vítima. Não, é vítima. Você foi vítima. Não dava para você ter feito nada. Tinha uma relação de poder ali que te impedia totalmente. Existe vítima. Porque nas histórias, e eu dou aula de comunicação e oratória, e falo muito de storytelling, eu dou aula geralmente em grandes empresas. O que as histórias têm? Herói e bandido. Para ter um herói tentando salvar alguém do bandido, quanta vítima tem? Então, a maioria é vítima. São poucos heróis e poucos bandidos. A maioria é vítima mesmo. Então, a culpa ela fica impregnada porque ela traz uma ideiazinha de que você poderia não ser vítima. Se você tivesse feito, que você tenha alguma autonomia sobre a sua vida, porque a coisa mais dolorosa desse tipo de trauma é você não ter podido fazer nada. Né? Você ficar realmente na mão de uma pessoa perversa que faz você se sentir um lixo. Né? Você é tratado com tanto desdém que até o seu amor... Você começa a se questionar, e foi o que aconteceu comigo. Eu tinha 5 anos quando isso aconteceu. Se a sua vida tem valor. Tanto que eu, durante toda a minha adolescência e juventude, eu me colocava em situações de risco porque a minha vida não tinha valor. Só depois que eu pude fazer terapia e entender que eu tenho muito valor. Mas era quase como se eu esperasse uma autorização para morrer. Eu me enfiava em toda a encrenca possível. Porque eu não tinha valor em si. Então eu tinha que ou estar lutando por uma causa, ou estar fazendo alguma coisa, porque eu não tinha valor. Hoje eu sei que eu tenho muito mais valor. Lógico. A causa tem muito valor e tal, mas se eu não quiser, não pudesse, eu viajar. Outro dia eu fui fazer um curso, não posto nada. Eu faço isso na hora que dá, se eu estiver emocionalmente bem para fazer. Mas eu me colocava em risco. Eu achava que eu não tinha valor. Pensa. Olha. Que absurdo. E quantas vão tirar a própria vida e tal? Eu vou abrir um parênteses, puxando isso que você falou. Um pouquinho atrás, você falou assim, nossa, eu precisei de muito tempo até ter dinheiro sobrando para conseguir priorizar a minha saúde mental. Eu vou abrir um parênteses aqui para dar uma orientação para quem está em casa. Até porque hoje é diferente, né? Eu já tenho 41, isso faz muito tempo. Não é tão diferente, essa que é a questão. Não é tão diferente, mas tem alguma coisa boa para vocês saberem. Primeiro eu vou falar para quem tem convênio. E eu sei que não é a maior parte do brasileiro, mas eu vou falar. Se você tem convênio, se você sofre com alguma coisa, procure um médico, porque é incrível que o convênio fala que quem tem que te encaminhar é o médico, tá? O psicólogo mesmo, que é o especialista disso, não pode. Então, você vai no médico, né? Sim. E pede ajuda, e ele te encaminhando para o psicólogo... Ou seu convênio tem que ter psicólogo na equipe dele para te atender e já está dentro do valor do convênio, ou ele tem que reembolsar, tá? Porque isso é uma lei da ANS. Então, vai ver se você tiver. Se você não tiver, que é a maior parte da população, a gente sabe que o SUS, né? Você vai ficar lá na fila e sei lá quando que você vai ser atendido. Então, as universidades que têm psicologia na graduação, tá? Então, qualquer faculdade que tem na graduação psicologia, entre em contato naquela que é mais perto da sua casa, ou que você pode ir de condução, liga e fala que você quer falar na clínica de psicologia. Por quê? Porque os quintoanistas, que são os alunos do 5º ano, eles já fizeram 4 anos de psicologia, se formaram bacharéis, e o último ano é para se tornar
ter prática da psicologia. Então, eles atendem gratuitamente ou vai ser um valor simbólico muito baixinho, sei lá, 15, 30 reais, não sei quanto que vai ser, mas tem lugar de graça. Então, você pode procurar entrar na lista. Às vezes a lista é longa, mas muita gente desiste. Então, pode ser muito rápido, tá? Eu lembro... Não, mas não deixe de tentar no SUS também. Depende do lugar onde você tá. Tem vários grupos também de psicólogos. De apoio grupos também. de apoio, mapa do acolhimento. A gente recomenda alguns lá no grupo também do Facebook, que tem esse serviço, porque eles pegam voluntários que tem serviço tanto de advogado, quanto de psicólogo, quanto de... geralmente advogado, psicólogo... Não lembro qual é a outra especialidade, que vão trabalhar juntos, porque caso, né, você queira processar a pessoa que te violentou, enfim, existem essas possibilidades. Então, tem muitos grupos de apoio para isso, né? O que eu quero dizer é que hoje existe um pouco mais, e geralmente as secretarias de saúde das prefeituras ou do estado têm algum projeto da mulher, Secretaria da Mulher. Então, dá uma olhada na sua cidade, se não tem, né? Eu era muito ingênua nesse sentido, não fazia a menor ideia, estava morando aqui em São Paulo... Então, eu não sabia dessas coisas. Aliás, às vezes nem sabia que estava precisando, né? Não identificava nem a causa do sofrimento. Porque também tem isso, não, né? eu falava, não, eu vou fazer. Assim que eu tiver dinheiro, eu vou fazer. Eu fiz um plano. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer, porque eu tô vendo que é bom para todo mundo, né? Fora todo estigma, preconceito que as pessoas têm com essa profissão. E aí, já que a gente tá falando disso agora, a palavra da polêmica. Vamos. Se você for investir dinheiro nisso, né, em cuidar da sua saúde mental, se você sofreu um trauma, por favor, procure um profissional da psicologia. Isso eu vou te dizer pela experiência de 10 anos conversando com vítimas. Eu não sou psicóloga, minha formação é em direção de teatro, eu sou professora de oratória, mas eu faço esse trabalho voluntário há muito tempo. Toda ajuda é bem-vinda. Sua religião vai te ajudar, pastor, pastora, todo mundo vai te ajudar e tá ótimo. Sua família, amigas, grupos de apoio de vítimas é a melhor coisa que tem. Se você for por dinheiro, coloque num profissional, psicólogo, porque se ele também fizer alguma merda, porque tem gente louca em tudo que é lugar, né? Louca não, desculpa, porque isso também tem gente ruim, ignorante, tem maus profissionais em tudo que é lado. Você tem para onde reclamar. Agora, evite totalmente constelação familiar. Gente que foi vítima e acha que está preparada para te dar um curso ou alguma mentoria ou que não tem informação, porque tem pessoas que são vítimas e se formaram em psicologia, Exato. que dão curso. Mas eu estava pensando mais, me passou aqui uma que também... essa coisa do Tantra. O que tem mulher que já foi violentada novamente nesses lugares porque a pessoa faz um curso. E eu estudei bem, eu fui nos cursos para ver. Então a pessoa faz um curso de um final de semana e se intitula terapeuta tântrica. Ou terapeuta tântrico. Não tem formação nenhuma, não sabe nada de psicologia e vai mexer com o corpo de uma pessoa que está traumatizada. Então, assim, tudo é legal? Pode ser, mas tenha muita atenção, porque para você sair de lá pior do que quando entrou, existe muito essa possibilidade. Então, cuida de você, assim, no melhor. Nossa, e criminoso, como a gente precisa treinar o nosso pensamento como criminoso, eles vão adorar criar um curso ou alguma mentoria para mulheres vítimas, né? Porque é mais um lugar, Teve né? um cara que ele começou a anunciar no Instagram um processo terapêutico para mulheres que exatamente isso. Mulheres que foram vítimas, que querem largar essa ideia de vítima, que para sair desse lugar de vítima. Aí eu já desconfiei. Tem que ser protagonista da própria história. Protagonista da própria história, sair do lugar de vítima. Como se vítima fosse feio, como se vítima não existisse. Aquele papinho. Aí eu me inscrevi. Ele falou que você podia fazer a primeira aula de graça. Gente, eu que tenho experiência, que já fiz vários processos de terapia, que lido com isso, eu saí de lá em frangalhos. Tanto que eu denunciei o cara para todo. E não tem nem para onde denunciar, porque é uma metodologia X que ele inventou. Não tem um e órgão ele era de fiscalizador. Uma arrogância. Ele começava a dizer quem eu era, o que era. Essas pessoas que dizem podem consertar qualquer metodologias que curam qualquer coisa de qualquer jeito, que só a pessoa sabe, não você, que ela. Cara, foi um horror, assim, foi algo assim traumatizante. Eu me retraumatizei me colocando na mão daquele sujeito, porque ele era muito manipulador e ele tentava fazer com que eu acreditasse que eu que não estava fazendo. E eu estava vendo aquilo, mas eu não conseguia parar. Eu falava, cara, olha o que você está fazendo. E ele, não, você está fazendo isso, porque ele sabe mais de mim do que eu, lógico, né? Na arrogância. Então é muito perigoso. E a propaganda era assim,
falei, vou ver qual que é essa cara de pau, né? Primeiro homem divulgando que vai curar qualquer mulher da situação de vítima. Já acho uma proposta ousada, não quer dizer que não existam psicólogos homens capazes, né? Mas enfim, só aliás, a dica é... Porque às vezes, assim, ao invés de melhorar, você perde tempo sem melhorar. Você perde tempo nessas coisas que prometem... Perde tempo e dinheiro nessas coisas que prometem soluções mágicas, até você realmente chegar em uma pessoa profissional que vai te ajudar. Nossa, eu postei isso antes de entrar aqui. Jura? Eu postei, assim, um desenho de um papel, aí, assim, divórcio, tracinho, advogado. Dor de dente, tracinho, dentista. Dor emocional, tracinho amiga, tracinho não sei o quê, tracinho pastor, tracinho... Fundo do poço, psicólogo, né? Porque é bem isso, o caminho parece que né? Era para ser mais simples. É o que eu falo. Para ajudar uma vítima de violência, você não precisa ser especialista, você tem que ser um ser humano. Você tem que aprender a escutar. É muito difícil escutar a dor dos outros. A gente pode ter empatia, a gente pode ser um ombro amigo. E isso pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. E ela pode até se curar por aí. Né? Se a gente aprender a escutar, a gente tem muita dificuldade de escutar a dor dos outros. O grupo que eu fiz foi essencialmente por isso. Eu, inclusive, lembro que eu fui contar para uma amiga, daí quando em 2016 eu passei por outra violência, fui conversar com essa colega e ela disse assim, fazia uma semana que tinha acontecido. Então tá bom, Shelly, vamos deixar isso para lá, que essa energia não te pertence. Como se eu estivesse segurando essa energia, porque quero, né? Tem gente que fala assim, você não pode falar meu abusador, porque daí você está trazendo ele para perto de você. Ai, é tanta baboseira, você tem que perdoar. Meu Deus do céu. Essa acho que é a pior, sabe? Se você não perdoar, você nunca vai sair disso. É um monte de abobrinha que um profissional sério nunca vai te dizer. E por trás dessa frase, abriu essa frase, você permite tudo que está acontecendo aí, né? Você permite tudo. Aliás, essa história do Robinho, Daniel Alves, né? Quando você... Às vezes eu faço isso comigo, eu não sei por que eu faço isso comigo. Às vezes eu abro o comentário para dar uma lida. É 50% ali defendendo. Defendendo. Teve uma mulher, eu postei sobre a questão do Daniel Alves, o vídeo de uma outra moça. Uma mulher disse assim, eu vi um vídeo no YouTube que falava a verdade e eu vi inocência nele. Eu falei, puxa, tu sabe mais que a Justiça de Barcelona, que ficou que a Justiça Espanhola, assim, que ficou anos para desenvolver esse processo. Você acha que é só denunciar e a pessoa vai... A gente sabe exatamente o que é uma denúncia de estupro, que leva ao horror. Então, assim, é um desconhecimento total. E uma coisa que as pessoas adoram fazer em relação à violência sexual é dar opinião. Isso. Como é que você dá opinião? Só se cale, entendeu? Só se cale. Só e se você quer dar opinião, você precisa se basear em dados. Do mesmo jeito que você falou aí, né, essa coisa da flechinha... quando eu quero tomar uma decisão, um investimento da minha empresa, eu vejo dados, o que está rendendo ou não está. Que tecnologia eu preciso comprar, que computador é o melhor, eu vou lá estudar, ver tudo. Agora, para dar opinião sobre abuso sexual, eu não estudo nada, eu dou opinião da minha mente, porque eu vou com a cara do sujeito. Se você estudar, você vai ver... Ele tem cara de bonzinho, né? Se você estudar violência sexual no nosso país e no mundo, você vai ver que denúncias falsas são raríssimas. Isso. Que mesmo... Nós temos, a cada 11 minutos, uma mulher violentada no Brasil. Seriam mais de 100, umas 150 violências sexuais por dia. E nós temos 100 homens sendo presos por dia, dando um desconto aí de 50. Não, ninguém é preso no Brasil, a pessoa não é nem indiciada. Porque quando você chega para denunciar, e eu já passei por isso, as pessoas duvidam. Elas têm certeza? Será que foi isso mesmo? É assim. A gente chama de segundo estupro. Então, se você se basear em... Só assim, se você vai se basear em dados, você vai ficar do lado da vítima. Até que se prove o contrário, você vai ter que ficar do lado da vítima. Isso. Ou você está tirando informação lá da sua cabeça, da sua mente, você não está baseado em realidade. E aí não dá pra gente conversar. Só não fale, né? Só fique quieto. É isso. Eu não sei como é que tá o dado, mas eu lembro de ter dado uma palestra uma vez sobre o tema de abuso e assédio sexual. E era 1 a cada 4 mulheres. 1 a cada 4 mulheres, é isso mesmo. No Brasil, e 1 a cada 8 a 10 homens, né? Eles falam. Na verdade, dá 4 em cada 10 mulheres. É praticamente a metade da população. Porque eu acho que dava 60 mil, das mas que 10%. Falam, né? Sim, das que falam. Isso considerando números oficiais do Anuário de Segurança Pública, né? Cara, é oficial. Fora que a gente sabe oficial para quem abriu a boca. Fora que a gente sabe que isso é, em média, por pesquisa, 10% da realidade.
Então a gente tem, se você fizer todos os cálculos bonitinhos considerando isso, vai dar metade da população brasileira feminina. Eu tô te falando violentada. que tiveram 1.200 pessoas, 1.200 mulheres que responderam o meu questionário. Aleatórias, né? 80% tinha. 88%. Assim, é Tinha muita gente sofrido que não alguma deve ter importunação. contado pra ninguém, né? São muitas confusões É muito, que acontecem. é assustador. E uma falta, uma falta de interesse da sociedade em endereçar o tema. Porque, veja, se eu tenho metade da população feminina no Brasil violentada sexualmente, eu não estou falando de assédio. Porque assédio é todas. Eu estou falando de violência sexual, que não quer dizer necessariamente penetração, tá, gente? Porque o que é pior? E desde 2009 é estupro independente de haver penetração ou não. Então, tirem também da cabeça. Sexo oral é estupro, é passar a mão na sua bunda, na sua teta. Isso é estupro. Eu não posso encostar no corpo de alguém. Isso não é importunação sexual. Meter a mão em você. Tipo, o que é pior? Eu meter a mão em você ou eu meter o pênis em você? Isso não dá para classificar o horror. O que é mais ou menos traumatizante. Então, tudo isso é classificado como estupro. E a gente precisa se interessar por quê? Qual que é Aí, isso são vozes da minha cabeça. Não tem um dado para comprovar. Vou deixar muito explícito. Se eu violento essa mulher aqui, isso é só conclusões da minha experiência. No mínimo, eu tenho ela que vai sofrer a consequência da violência, mas eu tenho no mínimo 3 pessoas que vão sofrer a consequência dessa violência. Que é, no caso dela ser uma criança, uma adolescente, o pai e a mãe, porque muitas vezes ela vai se tornar adicta. Muitas meninas começam a ter alguma adicção, né? Então vão ficar viciadas em algum tipo de entorpecente, de álcool, é muito comum. Em comida, pode ser que ela engorde muito. Isso. Pode ser que ela pare de comer, emagreça. Esses distúrbios alimentares como consequência da violência sexual são muito comuns. E aí isso vai afetar a família dela, se ela for uma criança. Se ela for uma adulta, vai afetar o marido, vai afetar os filhos. Quantos maridos me escrevem falando, a minha esposa me contou como que eu devo agir, como que eu dou suporte para ela. Muitos namorados e maridos me escrevem porque eles encontram meu conteúdo e vêm me pedir auxílio sobre isso. Então, se eu tenho metade da população violentada, eu tenho a população inteira sofrendo consequências dessa violência. Não tem como. Uma pessoa violentada, ela não tá, a não ser que ela se mate, que isso acontece. Também acontece. Por isso que a gente chama de sobrevivente, porque muitas não sobrevivem, porque ou são mortas nessa violência, ou acabam tirando a própria vida, porque é algo horroroso ser tratado que nem um objeto de alguém, né? E mesmo que isso aconteça, imagina a família dessa pessoa. Que às vezes nem sabe, nem entende o motivo pelo qual ela tirou a própria vida. Então não tem como. Nós estamos todos sofrendo efeitos da violência sexual o tempo inteiro. E a gente nem sabe. Nem sabe. Que é por isso, sabe? E não existe uma política pública que fale disso de forma explícita, né? Eu conversei com um médico uma vez, a maior doença que a gente tem são doenças cardiovasculares. Mas elas não atingem essa quantidade de pessoas no Brasil. Então é uma coisa que a gente não quer ver. Porque se eu reconheço que essa quantidade absurda, né? Mais de 100 mulheres são violentadas todos os dias, e crianças e meninos também, eu tenho que reconhecer. Se 4 em cada 10 mulheres são violentadas, quantos homens em cada 10, né? Se eu conheço 10 mulheres, eu conheço 4 que foram violentadas. Se eu conheço 10 homens, quantos? Vamos supor que um violentou 2. Quantos eu conheço? Eu vou ter que reconhecer que essa violência está muito perto. E é muito difícil reconhecer que essa violência está colada na gente. Nós, mulheres, sabemos. É do lado. Se não é você, é do lado. Se você conhece 10 mulheres, e todo mundo conhece 10 mulheres, se você conhece 20 mulheres, você que está me ouvindo, seja você, mulher, homem, enfim, e você não conhece ninguém que sofreu violência sexual, é porque você nunca tocou no assunto. Exato. É porque você nunca conversou sobre isso. Até se pergunte, se você não sabe, se ninguém nunca conversou sobre isso, se você é uma pessoa considerada um porto seguro, né? O quanto as pessoas confiam em você. Porque isso é tão determinante na nossa existência. Quem sofreu violência sexual, isso é algo tão latente, mesmo que você tenha resolvido, vou botar entre aspas, porque eu sou uma pessoa que eu acredito que eu estou bem resolvida com essa situação, mas não quer dizer que eu vou apagar ela da minha vida. Não quer dizer que no meio de um filme, já aconteceu no meio de uma peça de teatro. Eu tava com uma amiga minha na peça e tinha uma cena de um cara com uma motosserra, aquilo me deu um gatilho, eu tive que sair no meio do espetáculo, eu amo teatro. Eu tive que sair no meio do espetáculo, ou lendo um livro, começar a chorar, que uma outra pessoa que não sofreu violência sexual não ia agir dessa forma. Então, todo mundo que convive comigo, principalmente mais intimamente ou amorosamente, tem que lidar com esse problema. Então, eu preciso confiar. Muitas mulheres me falam, eu não tenho coragem de falar pro meu marido. E ele não sabe por que às vezes eu não quero transar com ele, por exemplo. Então, que marido é você, sabe?
mas ela que tem que falar. Poxa, numa sociedade que julga ela o tempo inteiro, é ela que tem que falar? Ou é a gente que tem que aprender a escutar? A gente que tem que perguntar sem julgar? Capaz de você falar pra ela que roupa que você tava, né? Tanto que até 85, não quero falar errado, mas é até perto, até pouco tempo, um estuprador poderia ser inocentado se ele casasse com a vítima. E a gente acabou de ter uma decisão, né? De um homem que violentou uma menina de 12 anos, um homem de 20 anos. Ela está gerando um feto em função disso. E ele foi absolvido. Porque casou com a vítima. Porque casou com a vítima. 2024. 2024. Então, eu tenho uma paciente que eu atendi, que sofreu abuso do padrasto, e que, segundo a juíza, foi um deslize. Que ele nunca tinha feito antes, né? Então foi um deslize. Olha a palavra. Deus amado, jura. Deus amado, né? Assustador, né? O impacto disso são 2 abusos para ela. Claro. Porque você ouvir isso de alguém uma autoridade, Exato, de alguém que pode tá lá te salvar. Pra te proteger, né? Para fazer a justiça, a pessoa que vai fazer a justiça diz que foi um deslize. Então, você que falou que foi um deslize... E o pior é que a gente pensa... Eu, indignada, já penso... Ai, que vontade de processar essa juíza, de contar pra todo mundo. Exato. Mas você tem que ter uma força pra isso, gente. Nossa. Eu falo pra todo mundo assim... A vítima não tem que denunciar. Não tem que nada. Se você é do tipo que fala, não, mas ela tem que falar, ela não tem que nada. Muitos dos maridos que me escrevem, eles falam, é o tio dela e ela convive, e às vezes ele até vai na nossa casa, ela tem que denunciar. Ela não tem que nada. Ela já foi obrigada a muita coisa. Quem tem que parar de estuprar são os homens. Ah, mas tem mulher que estupra. Sim, mas é uma quantidade ínfima. Se eles pararem de estuprar, já vai acabar o estupro no mundo, assim, vai ser muito raro ter um caso. Então, a gente não pode querer dizer pra mulher, além dela ter sido violentada, vem alguém e diz pra ela como ela tem que agir. O que ela tem que fazer. Você tira toda a autonomia. É uma invasão de novo, né? Você vai ficar do lado e vai dizer, cara, o que você precisa? Se você precisar, o que você decidiu, eu tô contigo. Se ela quiser ficar quieta a vida inteira, é ela que sabe da segurança dela. Ela que conhece a família dela, que sabe como a família vai reagir, como os pais vão reagir, como os filhos, o marido, etc. Ela tem a autonomia dela. Não é porque ela foi violentada que ela não sabe se cuidar. Isso é um jeito de achar que ela é culpada. Achar que ela não sabe decidir sobre a vida dela. Isso é não achar que ela foi vítima, é achar que ela teve responsabilidade. Agir com ela assim. É muito complexo. Porque as pessoas querem muito dizer o que uma vítima tem que fazer. E se você foi vítima, você não tem que nada. Se você contou pra alguém, ótimo. Se você nunca contou pra ninguém, ótimo. Você não tem que ter um kit de como reagir a um estupro dentro da bolsa. As pessoas que não podem te violentar. Se você tem a oportunidade, a possibilidade, a segurança emocional, o dinheiro para ir atrás disso, aí você vai. Se você não vai perder seu emprego, sua reputação junto aos seus pares ali na sua família, etc, etc, e pode falar, aí você fala. Se você não está convivendo com o agressor, né? Se não, você não fala nada, não. Tá tudo certo. Não vai ficar mal por causa disso, não. Perfeito. Parece que você entrou no meu Instagram. Porque uma frase que eu falo muito, você não tem que nada. Não tem que nada. Não tem que nada. Especialmente a vítima vai ter que isso. E namorados e maridos, se você ama essa mulher, é ela que vai decidir. Você não vai ficar dizendo pra ela o que ela tem que fazer. Ah, mas ela tem que falar... Tu ama essa mulher ou não? Quer mandar nela ou quer apoiar ela, né? A gente precisa tomar essa decisão. Respeito, né? Essa é a palavra. E é impressionante, quando você conta isso, eu tive um sócio, e na época que isso aconteceu, e eu... De 2016? De 2016, eu trabalho em vários projetos, então tem muitas sociedades, assim. E ele começou a me tratar como se eu não fosse capaz de fazer meu trabalho. Ele começou a passar por cima de mim na frente dos nossos clientes, por exemplo. Que existia uma hierarquia onde eu tomava decisões, né? E ele começou a me tratar como se eu... E eu acredito que é muito porque ele julgava que eu me coloquei em risco de alguma forma. Por viajar sozinha, por exemplo. Porque uma mulher independente, com dinheiro, para viajar, ela não pode viajar sozinha, né? Ela está pedindo, talvez, para sofrer alguma violência. É muita loucura. Isso uma pessoa independente, autônoma, morando em São Paulo, que é uma capital, porque é uma situação branca, com essa cara de rica, não é fato, mas pareço,
Né? Isso é toda uma construção social que vai colaborar para as pessoas aceitarem eu falar disso publicamente, sem me julgarem tanto. Mas se eu sofri julgamento, imagina outras mulheres em outras condições. Tem um recorte bem importante social, de classe, de raça, que a gente precisa fazer quando a gente fala disso tudo. Muito bom. Então, você pode repetir grupos que, não sei, você disse que faz parte de alguns grupos de apoio, de repente, para as pessoas procurarem? Lá nas Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes, no Facebook, tem fixado alguns grupos. Eu não vou lembrar de cabeça, mas eu lembro agora do Mapa do Acolhimento. Você pode digitar o site mapadoacolhimento.org.br e ali você pode pedir auxílio. Você vai preencher um formulário, você pode pedir auxílio tanto psicológico quanto de advogados. O Justiceiras, Isso, eu não lembro se é org.com.br também, mas é Justiceiras, você pode pedir auxílio de advogado, lá especificamente. E existem os serviços, eu acho que a gente tem alguma listinha lá, das prefeituras. As prefeituras têm um serviço. Existe Secretaria da Mulher nas cidades e, no geral, por exemplo, eu fui visitar a Secretaria da Mulher de Barueri, que é uma cidade aqui do lado de São Paulo. Eles me convidaram. Lá na Secretaria da Mulher, você tem atendimento psicológico na hora. Assim. Se você chega lá com alguma coisa, já tem ali atendimento psicológico. É tão completo lá Que legal. que você tem. A questão é uma delegacia, né? É delegacia da mulher, fica junto com a Secretaria da Mulher. Então, você chega lá para reclamar, por exemplo, para fazer uma denúncia de violência doméstica ou de violência sexual, enfim. Já tem psicólogo ali para te atender. Você tem, junto no complexo, cursos. Porque o que acontece? Muitas mulheres elas sofrem a violência doméstica ou a violência sexual de parceiros, e elas não podem sair dessa situação, ou porque têm filhos, ou porque não têm independência financeira. Manter as mulheres dependentes financeiramente também é uma estratégia de abusadores. E ali elas aprendem, como se diz? Aprendem funções, aprendem profissões. Você tem lá, tipo, Que demais. Desde manicure e pedicure, tem ali profissões rápidas, que você pode começar rápido, assim, a ganhar o seu dinheiro, sabe? Sair da dependência desde deles, isso, né? até tem um mini hotel, onde você aprende a trabalhar num hotel, tudo junto. É tipo um sonho. Eu fiquei tão impressionada quando eu fui. Espero que ainda seja assim, imagino que sim. Então, eu não sei como é na sua cidade, mas às vezes tem o serviço, é você que não sabe. Às vezes ali na Delegacia da Mulher você já tem a orientação que você precisa. E só pra gente lembrar um dado importante, se você sofrer violência sexual, você pode ir direto no hospital. Você não tem que ir na delegacia, gente. Isso é um mito. Você não precisa de boletim de ocorrência para ser atendida no hospital. Primeira coisa que você faz é ir para um hospital. Porque lá você vai receber atendimento, se você estiver machucada, mas profilaxia também, né? Para você não pegar nenhuma doença dessa pessoa. Então, é um mito que você tem que fazer boletim. Você não tem. Você vai no hospital e qualquer hospital é obrigado a te atender. Corre para um hospital. Ai, é muita coisa, né? Nossa, e a gente começou na bom. violência online e acabou indo para a violência. Porque a violência online, sexual, contra crianças e adolescentes e contra mulheres, ela é um reflexo da nossa violência sexual na sociedade. Esses números são importantes para a gente entender. E tem que ter um espaço para a gente falar disso, né? Sim. É importante porque a gente possa falar sobre essas coisas que, como você mesmo disse, tem muita gente que tá quietinha e que pode ficar quietinha, mas que às vezes ouvir, né, um lugar desse possa se reconhecer, pode entrar num grupo, pode ficar quieta no grupo, mas de repente Teve se uma sente moça, acolhida. deixa eu até te contar essa história que eu me lembrei, só porque você falou isso. Teve uma moça um dia que me escreveu e ela falou, Sheili, tudo bem, eu quero te dar uma massagem de presente. E eu adoro massagem. E era uma técnica que eu nunca tinha ouvido falar. Só que eu achei tão estranho, parecia um stalker, sabe? Ah, não, eu quero te dar esse presente, quero te dar esse presente. Fiquei meio assim, falei, tá bom. Ela foi na minha casa, essa moça, aqui em São Paulo. Aí ela preparou tudo, eram umas madeirinhas. Você põe a madeirinha, bate na madeirinha, uma coisa bem legal, assim. Mas eu ainda não estava entendendo exatamente qual era a situação. Antes de começar, ela fez uma oração. E aí ela agradeceu, ela falou assim, eu quero agradecer por você poder dar voz, porque eu nunca pude falar das violências que eu sofri, então quando você fala, eu me sinto muito melhor. E se um dia eu puder, eu vou falar, acredito que não, mas que bom que você fala. Ela estava me dando um presente. Nossa, foi uma das coisas mais lindas que me aconteceu, assim. Outro dia uma moça me mandou uma janta. Ela não mora em São Paulo. Ela falou, Sheili, eu imagino como você tá. Foi na época que invadiram a minha conta. Eu chorava todos os dias, foi um horror. E ela falou, eu quero te mandar uma janta. Aí a minha assessora, Sheili, será que não é um criminoso? Será que não vai vir envenenada essa janta? Eu falei, vamos dar uma volta de confiança. Veio do restaurante e me deu uma janta. Então, assim, tem umas coisas tão incríveis que acontecem, que é isso que você falou. Gente, se você tem algo para falar, fale. Fale, bota sua voz no mundo, porque você não tem ideia
de quem você pode impactar e do que pode acontecer. Eu não faço isso para receber elogio, eu faço isso porque isso vai me curando e porque realmente me indigna demais. Mas, ao mesmo tempo, você vai criando uma comunidade aí e fortalecendo pessoas que, às vezes, você nem imaginava. Porque, lembrando, né, e eu gosto dessa parte, assim como tem muitos criminosos e pessoas que você tem que ficar pensando como o outro pensa, e às vezes você e uma pessoa do bem tem que ficar imaginando quanto tem gente que não é do bem, mas também tem muita gente do bem. Nossa, isso é perfeito Não pra é? gente. Agora que a gente tá, né, imagino, encerrando, isso é perfeito, é isso. Você vai encontrar no teu caminho, vai ter gente terrível, vai ter gente que hater, vai ter gente que vai falar abobrinha, vai ter gente que vai te xingar, mas não é nem comparável a quantidade de pessoas que vão te apoiar, que vão estar do seu lado. E que você fez diferença na vida dela, né? Então, vale o preço, né? A gente se expõe aqui, apoia, mas vale o preço, Vale, né? mas vale dependendo do preço. Calcule o preço. Exato. Porque às vezes é isso, a pessoa fala, poxa, eu quero... Se você... Calcule o preço. O mais importante é a sua segurança física e emocional. Isso. Ponto. Isso. Você é a coisa mais importante, sua segurança física e emocional. Vai abalar, você tá com medo em relação a isso pra falar, seja publicamente, às vezes só na sua família, você não precisa pagar esse preço. Sua segurança física e emocional. Isso tá garantido? Corre pro resto. Porque passou a época do mártir, que morria por uma... eu não quero gente morrendo por uma causa. Eu sei que pode acontecer, teve uma época, a gente tem que conseguir ser feliz e lutar por uma causa ao mesmo tempo. Tem que conseguir. Senão nós vamos perder pessoas incríveis. Não dá. Tô falando pra mim também, pra eu escutar. Porque eu também, ano passado, eu tive pânico. Eu nunca tinha tido síndrome do pânico na minha vida. Nem sabia o que era. E graças a Deus eu tenho uma amigona que é psicóloga. E aí eu liguei pra ela e falei, tá acontecendo isso, isso e isso. Ela falou... Eu falei, será que é pânico pelo estado que eu tava? Ela falou, sim, faça isso, faça aquilo. Ela foi me orientando, assim, de tanta coisa horrorosa que eu vejo, né? Eu não mostro pra vocês 1/5 do que eu recebo. Porque eu fico lá, eu uso as minhas habilidades como professora de comunicação para tentar falar para vocês de um jeito que vocês queiram escutar. E o que eu acho de forma didática que pode contribuir. Mas é complexo. Você só vê bueiro, né? Lixo. Só bueiro. A minha assistente que ajuda a responder, porque são muitas pessoas, né? Eu sempre paguei ela do bolso para me ajudar. Então, que bom que empresas continuem me contratando, porque é isso que banca o meu trabalho voluntário. Eu chamo ela de Gari. Infelizmente, porque ela tem que lidar com o lixo da internet, assim. É impressionante. E falando em empresas, eu vou aproveitar para agradecer quem confia em mim, né? Porque assim como as empresas nos contratam, é muito bom para a gente conseguir dar nossa voz ao mundo. Nós duas temos algo muito em comum, que é querer compartilhar coisas para as pessoas serem mais felizes. É isso que a gente espera, né? Que elas saibam se cuidar. A Sheili ensina muito isso, que saiba se proteger. E a proteção é justamente isso, para que vocês sejam mais felizes. O meu trabalho também com a Nathalie é de saúde mental. Eu trabalho, Sheili, não para diminuir sintoma. Eu sei que é meio utópico falar isso, mas eu não gosto só de encontrar alguém que tenha pânico, né, um transtorno de ansiedade, uma depressão, ou que tenha vivido qualquer coisa, um trauma, e que só diminua sintoma. Porque o nosso maior potencial está na felicidade, né? Não na redução de sintoma. Redução de sintoma, você entra naquele basal que você aguenta viver a vida, né? Você sobrevive nessa vida. Eu tenho uma intenção de alguma forma, compartilhar estratégias para que as pessoas possam ser mais felizes. E também sou bem utópica mesmo, porque eu acredito, e não é porque eu acredito, mas as pesquisas mostram que uma das coisas que cura é amor, né? Tem uma pesquisa gigante de Harvard, de, sei lá, 80 anos que eles fizeram e foram acompanhando essas pessoas até o envelhecimento, e você chega lá no finalzinho da vida e pergunta o que faz com que essas pessoas tenham maior nível de felicidade, são as ligações, né? A conectividade. Então, embora tenha muita gente ruim, existe muita gente boa que é capaz de transformar a nossa vida. E esse é o caminho que a gente espera aqui com vocês. E falando nisso, eu vou colocar aqui para vocês uma empresa que confiou no nosso trabalho, que é a GD8 Incorporadora. E aí vocês vão pensar, né? Nossa, mas o que isso tem a ver com psicologia? Então, a GD8, olha só que chique. Ela está há mais de 25 anos no mercado, desenvolve e executa
projetos super luxuosos, exclusivos no segmento de alto luxo. Eles fazem isso de uma forma bem personalizada, e eles buscam, de fato, que as pessoas sejam felizes nas casas que elas constroem. E isso tem muito a ver com o nosso trabalho, porque é isso que a gente quer. É muito luxo, gente. Olha isso. Muito luxo, né? Então, se você quiser, aqui no link da descrição, você vai descobrir como é que você faz a sua casa. Realmente um lugar para você ser mais feliz também. A gente agradece muito a GD8 Incorporadora por acreditar no nosso projeto. E, lógico, a gente está super aberta para receber também outros patrocínios e convites para a gente distribuir aí o que a gente acredita que é saúde mental e amor. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Espero que ele seja sempre curativo para você. Sinto muito que você tenha tido pânico por ter que olhar para esse bueiro para ajudar a gente, sabe? Para ajudar tantas pessoas. E, enfim, muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigada e obrigada pelo trabalho de vocês também. E obrigada ao patrocinador e patrocinem projetos assim. Porque os podcasts independentes, eles precisam de apoio para que possam chegar mais pessoas. Obrigada mesmo. Muito obrigada. E você que chegou até aqui, deixa a sua curtida, segue a gente, segue a Sheili também, a gente vai deixar os dados aqui. Compartilhem esse conhecimento, tá, gente? A gente pode salvar muitas vidas, muitas crianças. Então, pega o seu dedinho aí e compartilha bastante esse podcast. Um beijo, tchau, tchau.